Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa semanal Mitolugar. Estamos falando de mitologia chinesa e hoje nós vamos falar da deusa Nuwa, ou a criadora da humanidade. Bem, meus amigos, Nuwa como a criadora da humanidade e ao mesmo tempo conhecida também como reparadora do firmamento. Tendo essa como a face humana e um corpo de serpente, a deusa Nuwa, que tem também a particularidade de poder alterar a sua aparência 70 vezes por dia, desempenhou um papel muito importante na visão chinesa da criação do mundo. O mito conta que um dia, andando ela a passear pelo deserto, no mundo primitivo, ao olhar ao seu redor se sentiu só. Perante esta realidade, a deusa concluiu haver necessidade de criar mais vida naquele ermo. Mas como e o que? Cansada com seu longo passeio, sentou-se à beira de um lago onde se refletia o seu rosto e todo o seu corpo, e todos os seus movimentos e expressões demonstrando alegria ou tristeza surgiam em imagens idênticas como uma cópia perfeita no espelho daquelas águas límpidas. Perante isto, Nuwa concluiu que na verdade existiam diversas coisas que viviam no seu mundo, mas que nada igualava a sua própria forma de vida. Interrogando-se se não seria bom ela própria fabricar seres à sua imagem e semelhança para povoarem a terra. Enquanto pensava, pegou com suas mãos um pouco de lama da beira do rio, começando inconscientemente a amassá-la, surgindo-lhe o perfil, a forma de um ser. Mas o mais importante aconteceu quando, ao colocar aquela massa modelada sobre a terra, repentinamente ela se tornou vida, passou a viver. Radiante um que criara, batizou logo aquele ser como humano, continuando a produzir esses seres que tiraram da solidão em que antes se encontravam no mundo terrível do caos. A deusa criadora da humanidade passou dias e dias a criar seres humanos. Contudo, eram poucos para todo o mundo que se encontrava desabitado. Pensou Nuwa ser necessário encontrar uma maneira de produzir em grande quantidade. E rapidamente, esses seres, o que ela criara, o humano, os humanos. A ideia luminosa surgiu então. Puxou uma comprida raiz de um penhasco que vinha enlameada, mergulhou na lagoa e a sacudiu no ar variadas vezes. Os pingos de lama iam caindo e ao baterem na terra, transformavam-se em milhares de pequenos seres. Com esta invenção, Nuwa conseguiu rapidamente espalhar humanos por todo o mundo. Ora, este mito já começa a dar uma diferenciação de classes. Por quê? Segundo esse pequeno contexto que eu acabei de falar para vocês, usaram esse texto para poder separar as pessoas em classes. Vocês observaram o mito? Ela começa primeiro a modelar com as mãos. É um tipo de humano. Aqueles que foram criados quando ela arranca a raiz e começa a sacudir a lama da raiz, são outras humanos que passam a sair. Quais são as chances desses humanos que são sacudidos serem tão perfeitos quanto aqueles que foram modelados nas mãos dela? Logo, através desse mito, dividiu-se os humanos perfeitos dos imperfeitos. Os perfeitos, os ricos, e os imperfeitos, os pobres. Vejam bem. É assim que começa a ideia. Bom, entretanto, Nuwa, perante a inevitabilidade da morte, que o obrigava a estar constantemente num trabalho ciclo, aquelas criações iam morrendo, então tinha que fazer novamente criações. E ela tinha que produzir os humanos e substituir aqueles que desapareciam. Mais uma vez teve que resolver este problema, recorrendo à sua mente criadora, ao encontrar um caminho que passou pela divisão da humanidade em dois tipos, homens e mulheres, machos e fêmeas, que, acasalando, podiam criar seus próprios descendentes, assegurando para sempre o povoamento da terra. Assim ela resolvia o problema
da multiplicação e permanência da sua criação sobre o mundo. E quanto a Nuvá e seu irmão como os pais da criação? Existe ainda um outro conto que também é utilizado, tem Nuvá como uma das centrais dessa história, só que desta vez está conjunta de seu irmão. Conta o lendário mito que no início da criação o universo não existiam seres humanos, a não ser o par constituído por Nuvá e seu irmão Fuxi, que viviam no monte Kunlu, tido como paraíso do taoísmo. Os irmãos pensavam a forma para criar a humanidade residia unicamente neles, e para tal deveriam tornar-se um casal. Não quiseram, contudo, assumir este ato por si e decidiram consultar o céu. Um dia subiram ao monte sagrado, onde cada um acendeu uma fogueira. Olhando o céu, fizeram uma prece. Se ele desejava que se tornasse marido e mulher, que lhes enviassem um sinal que consistia na união do fumo das suas fogueiras. Como tal, aconteceu eles tornarem-se um casal. Contudo, Nuvá, envergonhado talvez, fez um leque de palha para cobrir a face antes de se juntar a seu irmão. Tal ato criou o costume que sobrevive até hoje, uma noiva usar um leque no dia do casamento, escondendo ligeiramente sua face. E é interessante referir que também a eles se atribui a criação da instituição casamento. É que, na verdade, gente, nós temos que entender que casamento, da forma como nós entendemos a sacralidade do casamento, isso é uma invenção. Tá? É uma invenção porque não existe uma norma, não existe um rito sagrado universalista que dá esse tom de algo sagrado do casamento. O que nós temos de mais forte é a lei. Você vai no cartório porque essa lei lhe dá garantias tanto para a mulher quanto para o homem. E deveres tanto para a mulher quanto para o homem, obviamente. Então o que acontece? Quando você entra no aspecto mítico, místico, religioso, cada religião, vamos dizer, denota-se seus ritos próprios de validade do que nós chamamos de casamento. Por isso que, quando nós falamos de casamento no sentido religioso, ela remete unicamente ao sagrado. Mas na verdade, quando nós olhamos de maneira prática para a palavra casamento, ele é um contrato. Ele é um contrato entre duas pessoas. Contrato esse que pode ser finito com a morte de um dos dois, ou finito no cansei, não quero brincar mais, cada um cata suas coisas, cada um vai para o seu canto, vai no cartório, divorcia-se e estejamos felizes para sempre. Então, a ideia de casamento como um ser religioso, ele está muito mais arraigado a uma cultura, a uma tradição, a uma moral social, do que realmente o que importa, que é a legalidade. Por isso que nós temos que compreender que muitas das vezes, quando nós falamos do que é legal não é moral, o que é moral não é legal, está no status de direito e deveres, obviamente. Quando nós falamos de legalidade, eu estou falando dos direitos e dos deveres daquela legalidade. Enquanto a moral, você está preso. Correntes fortes que se prende a costumes, a culturas, a religiões, que fazem com que você se submeta um ao outro em nome do algo sagrado. Tá? Vamos deixar bem claro isso, porque são coisas diferentes, para não entendermos de maneira unilateral, porque não é. A única coisa que pode falar como unilateral é o que é legal. O casamento lá no cartório de pessoas civis, né? Bom, e quando o firmamento se quebrou? Houve um tempo em que se desconhece quando foi, em que uma enorme tragédia se abateu sobre todo o universo, deixando em risco a humanidade. Tal aconteceu quando metade do céu caiu, deixando enormes buracos no firmamento. A tragédia alargou-se à terra, que rachou, e na sequência do cataclísmico telúrico, abrindo enormes abismos em todas as direções. Florestas em chamas,
ficavam destruídas e as águas brotavam da terra jorrando em ondas gigantes, transformando o mundo num vastíssimo oceano. Os animais selvagens saíram das florestas aterrorizando a humanidade desprovida de meios de resistência e de sobrevivência. Nuva, vendo que a destruição que pairava sobre as suas criaturas, tomou então a decisão de salvar o mundo, pelo que precisava de reparar aqueles buracos no céu. Deitou então as mãos à obra, começando por escolher multicoloridas pedras do rio, que juntamente com uma espécie de cola líquida, derreteu sobre uma fogueira, criando a argamassa reparadora que usou para recuperar o firmamento. Contudo, teve receio que a tragédia pudesse repetir-se, colocando mais uma vez em risco a vida humana, pelo que pensou que seria melhor arranjar qualquer coisa para sustentar o céu, evitando que esse caísse sobre a terra. Começou a deusa por abater uma tartaruga gigante, cortou-lhe as pernas e colocou-as como pilares para escorar os 4 cantos do céu. Por isso ele continua até hoje a estar lá no alto, firme e seguro. Vamos dizer que essa alusão deve ter sido um momento de muita chuva na região, e essa chuva deve ter causado muitos problemas para a vida humana e animal, e o apelo às divindades, provavelmente, deve ter apelado às divindades, às humanidades da época, e o fim dessas intempéries usaram como alegoria a enorme e gigantesca tartaruga. Ela vai aparecer muitas e muitas vezes nos mitos chineses, às vezes como divindade, às vezes como réplicas da divindade. E quanto a Nuva, que protege a humanidade indefesa, reparando o céu para a segurança e sossego da humanidade, o novo perigo pairava sobre ela, chamando Nuva mais uma vez para um trabalho. Tratava-se de um feroz dragão negro que agitava enormes ondas, causando inundações catastróficas para a sobrevivência da humanidade. Nuva construiu então uma enorme barreira de canas queimadas junto ao rio, de modo a sustentar as águas e afastar o perigoso animal que dizimava o seu povo. A humanidade voltou assim a viver em paz, retornando à sua ordem natural, com as estações do ano a sucederem-se na sequência certa. As feras voltaram para o seu meio, longe das pessoas, e os que ficaram transformaram-se em animais domésticos. Os alimentos cresciam e a humanidade ficou feliz. Nada mais é que um maremoto, Nada mais é que um maremoto. Por quê? Nós temos que entender que Japão, a costa da China, são lugares onde é muito comum maremotos. Então, imaginava-se um dragão pairava sobre os rios, sobre os mares, e a sua força destrutiva, que é o maremoto, abatia-se sobre as habitações, os locais, as civilizações onde os humanos habitavam na China. É engraçado, como nós ouvimos isso, como que parece tão interessante para nós as explicações das intempéries naturais com o mito e a crença e, ao mesmo tempo, as soluções dadas para esses intempéries, Bom, concluindo dos seus trabalhos de mãe da humanidade, dando aos humanos segurança, subsistência e paz, Nuva pôde então descansar eternamente. O seu corpo, tal como acontecera com o do criador Panku, transformou-se em muitas e diversas coisas necessárias ao crescimento do universo. Falamos aqui sobre 3 personagens mitológicos, Panku, Nuva e Fuxi. Contudo, são inúmeras divindades que participam nesse movimento de criação, que se alastra dando origem as coisas mais importantes da vida até as mais triviais. Mas também são necessárias. Não existe, pois, um anteriormente a se referir a uma mitologia chinesa da criação, mas sim uma multiplicação de seres criadores que podem ter dado à humanidade, por exemplo, agricultura, fogo, sericultura, um sol, medicina, chapéu e por aí vai. Então nós entendemos que muitos outros personagens talvez não sejam falados neste programa, porque são muitos, não nos ater aos principais, mas também são co-participantes
do que nós chamamos de humanidade. Mas ganha destaque Nuvá, porque ela criou as belezas aqui, que somos vocês e eu, né? Psicologicamente falando, Nuvá como mãe primordial, né? Um instinto materno e criação. Nuvá, ao moldar os humanos a partir do barro, encarna um instinto materno universal de criar e nutrir, imagem primordial da mãe criadora, que está presente em diversas culturas e simboliza a ligação fundamental entre geração e a continuidade da vida humana. Não só da vida humana, mas de tudo que é vivo, né? Ansiedade existencial. A criação da humanidade por Nuvá também reflete a ansiedade existencial inerente ao ser humano. De onde viemos? Qual o nosso propósito? Essa busca por significado e origem é uma questão fundamental na psique humana. A deusa que faz os reparos, né? A reparadora. Resiliência e adaptação. Após uma grande catástrofe que quase destrói a humanidade, Nuvá assume o papel de reparadora, demonstrando a capacidade humana de superar adversidades e de se reconstruir quantas vezes se forem necessários. Essa faceta da deusa simboliza a resiliência e adaptação, que são qualidades essenciais para a sobrevivência humana. E isso nós fazemos todos os dias, nos adaptarmos para continuar existindo. Sentimento de responsabilidade. A ação de Nuvá em reparar o mundo pode ser vista como uma alegoria para o sentimento de responsabilidade que os indivíduos sentem em relação ao mundo ao seu redor. A necessidade de cuidar do planeta, das futuras gerações, é um tema central em muitas discussões contemporâneas. Por quê? Que mundo vamos deixar para os nossos descendentes? Muitos de vocês têm descendentes, têm filhos, netos, sobrinhos, irmãos. Eles vão ficar. E aí? Qual é o mundo que nós estamos produzindo hoje que eles vão herdar amanhã? A deusa do meio humana, né, e meio serpente. Dualidade natureza humana. A forma híbrida de Nuvá, metade humana e metade serpente, reflete a dualidade natureza humana. Por um lado, a capacidade de amar, compaixão, criação. Por outro lado, a presença de instintos mais primitivos e a conexão com a natureza. Transformação e crescimento. A serpente, símbolo de transformação e renovação em muitas culturas, sugere que a evolução humana é um processo contínuo de mudanças e crescimentos, não é algo estático. Então, acho que é uma das teclas que nós mais batemos no programa Mitologar, né? Nós estamos pessoas em constante crescimento. Não existe essa história de burro velho não pega marcha nova. Só não aprende quem não quer, quem tem preguiça. Nós estamos em constante mudanças, evoluindo todos os dias, a todo momento. Arquétipo de mãe. Nuvá pode ser visto como a personificação do arquétipo da mãe, presente no inconsciente coletivo da humanidade. Segundo a teoria de Carl Jung, esse arquétipo representa a nutrição, a proteção e a criação. Mãe, né? Pai também, né? Quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade, representa os dois. Símbolo da criatividade. Capacidade de Nuvá de dar forma ao barro e criar a vida simboliza a criatividade inerente ao ser humano. Essa força criadora é fundamental para a expressão individual e a evolução cultural. Nós somos seres criativos por natureza. Lembra que eu falo para vocês que ninguém pode... Eu acho que nós saímos no programa O Papo É, nós estamos falando de que as pessoas não são feitas em séries, que essa insistência de serialidade não existe. Por quê? Porque qual é o principal, eu não vou dizer nem artigo, principal instrumentalização natural que bota por terra essa questão de botar todo mundo igualzinho em série? É a criatividade. Ninguém é criativo igual. A criatividade ela está na cabeça de cada um e ela é individual de cada um. Ninguém pensa igual. Ninguém sonha igual, ninguém cria igual. Logo, se a criatividade ela é o pontapé primordial que me destaca das outras pessoas e ao mesmo tempo sou tão igual às outras pessoas, é o que dá a notação de que nunca poderíamos ser pessoas feitas em série. Não é igual pegar um celular, por exemplo, o meu é um S23, S23 se não me engano. Foram fabricados 100 milhões de S23. Tudo bem, são todos iguais. Mas vai ter milhões de seres humanos, nenhum deles vão ser igual. Nem na aparência, nem na cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo,
língua, expressão, pensamento, criatividade. Então essa ideia de criatividade, ela é um arquétipo essencial na nossa vida que nos ajuda a sermos mais, nos obriga a avançar, nos obriga a nos aventurarmos, a nos desafiarmos todos os dias a um propósito maior. E quanto ao Nuvá e o inconsciente coletivo. Jung e os arquétipos, né? Como mencionado anteriormente, Nuvá pode ser vista como uma representação do arquétipo de mãe, mas também pode se conectar aos outros arquétipos junguianos, como a criadora e a curadora. Sabedoria ancestral. O mito reflete a sabedoria ancestral sobre criação, destruição e renovação, que está presente no inconsciente coletivo humano. Essa sabedoria se manifesta em diversas culturas através dos mitos e símbolos semelhantes há milhares e milhares de anos, independente da cultura e dos povos. Somos humanos, né, gente? Nuvá e a psicologia feminina. O sagrado feminino. Nuvá é uma figura central nos estudos sobre o que é o sagrado feminino. Ela representa força criativa, intuição, conexão com a natureza, que são aspectos frequentemente associados à mulher. E vai além. E é necessário. De quê? Porque essas coisas fazem a mulher se destacar de nós homens. Embora sejamos semelhantes, mas temos as nossas divisões. A mulher tem coisas que o homem não tem, assim como o homem tem coisas que a mulher não tem. E não estou falando de órgão reprodutor, estou falando da capacidade mental, intelectual, né, construtiva, de visão de mundo até. A deusa mãe e a deusa guerreira. A dualidade da figura de Nuvá como criadora e reparadora reflete a complexidade da experiência feminina. Ela pode ser vista como uma representação tanto de deusa mãe, que protege, que cuida, quanto guerreira, forte e determinada. Pergunta aí para a mãe aí que encontra o teu filho numa situação de risco de vida, se ela não vira uma fera para proteger e cuidar do teu filho. Ela é a guerreira. É a mãe cuidadora, que ama, mas também a guerreira. Né? Mexe com as minhas crias para ver o que acontece. Minha mãe que fala assim, né? Alguém que mexe com as minhas crias para ver só o que acontece. Minha mãe está chegando aos 70 anos. Se um de nós, né, seus filhos, alguém fizer alguma coisa e ela ficar sabendo, vai ter que aguentar a Dona Maria Aparecida, que ela vai vir com 2 quentes e 3 fervendo para cima da pessoa. Né? Por quê? É um instinto da mãe. Pô, mãe que cuida, gerou, carregou 9 meses na barriga, criou até a idade, até o presente momento, liga, pergunta se está bem, se não está bem, se comeu, se não comeu, se está doente, se não está, se tomou remédio. Vem ver, põe a mão na testa, se está com febre, olha para lá, olha para cá, né? Pergunta, esquadrinha a vida da pessoa se está tudo bem, para qualquer outra pessoa chegar e vir fazer qualquer tipo de coisa pejorativa. Não, a mãe vira o saci mesmo e está certo. É um instinto da mãe guerreira. É o instinto da mãe guerreira, né? E Nuvá e a psicologia religiosa, né? O mito como ferramenta terapêutica. Os mitos como o de Nuvá podem servir como ferramentas terapêuticas, ajudando as pessoas a lidarem com questões existenciais e a encontrar significado para a vida. Quantas pessoas estão perdidas aí, né? Precisando de um significado para a vida, voltar a ter gosto, amor, voracidade pela vida, né? A experiência mística, a criação da humanidade a partir do barro pode ser interpretada como uma metáfora para a experiência mística de criação e conexão com o que é divino. Todos nós, em qualquer cultura, nós temos uma forte experiência com o ser divino. Por quê? Porque o ser divino, ele é aquela coisa que nos enche de esperança, de vida, de resiliência, de enfrentar o mundo e tudo que acontece nele, porque nós acreditamos nesse ser divino, seja qual for a religião, seja qual for a indumentária religiosa, nos ajuda a entender que lá na frente existe algum tipo de recompensa para os resilientes, para aqueles que creem, para aqueles que observam, para aqueles que seguem, para aqueles que são adoradores, para aqueles que são os verdadeiros, né, amantes, adoradores
da divindade, Deus ou da divindade. Então essa ideia mostra para nós essa questão, quando fala do místico, do religioso, nada mais é que resiliência sempre de que amanhã, em nome dessa divindade, apostando nas ideias que essa divindade tem a propor para nós, teremos dias melhores, né? E quanto a Nuvá e a psicologia ambiental, a Mãe Terra, né, Nuvá como criadora da Terra e da humanidade, pode ser vista como uma representação da Mãe Terra. O mito enfatiza a importância da conexão entre os seres humanos e o meio ambiente, porque nós somos dependentes dele. Não existe ser humano sem meio ambiente. Se não existir meio ambiente, não tem água, não tem chuva, não tem solo fértil. Se não tem água, não tem solo fértil, não tem comida. Nós vamos ver do quê? Se nós estamos biologicamente dependentes de comida, de alimento, do que é produzido no solo, de água para viver, né? Por isso que esse apelo ao meio ambiente, porque se nós estamos destruindo a principal fonte de vida nossa, vamos viver na onde? Em Marte? Em Júpiter? Na Lua? Plutão? Vai existir uma outra Terra? Até onde eu sei, a Terra é uma só, não vi nenhuma. Até hoje eu não vi nenhum cientista astrofísico ou, né, essas pessoas que estudam o universo dizer: achamos um planeta igual à Terra numa área, numa parte à esquerda, nos fundos da galáxia X. O dia que acontecer isso, pode ter certeza, vão arrumar um ônibus espacial, vão todo mundo para lá. Tem dó da Terra, eu tenho até dó dessa Terra, mas enfim, vamos para lá, quando a situação fica crítica. Enquanto não acontece isso, este é o chão que nos alimenta, que nos faz a vida brotar. Então nós temos que, por obrigação, cuidá-la e cuidar dela muito bem, porque a extinção da Terra será inevitavelmente a nossa extinção. A responsabilidade humana, a necessidade de reparar o mundo após catástrofes, destaca a responsabilidade humana de cuidar do planeta. Hoje as catástrofes que nós estamos vendo são as guerras, que estão aí, que vão precisar de muita ajuda humanitária do mundo inteiro para reconstruir povos, cidades, civilizações inteiras. E quando ocorrem desastres naturais em larga escala, também vai exigir muito de nós, pessoas, humanos, de braços dados, para ajudar a reconstruir civilizações. Quando nós falamos dessas questões, principalmente de Nuvá e essa feminilidade, no mundo moderno, ele vai ser reinterpretado para refletir as experiências das mulheres na sociedade de hoje. De hoje, veja bem. E como ecologia profunda, também volta para as coisas profundas e inerentes do meio natural que está acontecendo hoje. Da mesma forma, essa psicologia transpessoal, que pode ser utilizada para explorar as experiências transcendentes e estados alternados de consciência, que nós precisamos entender muito sobre isso, né? E por fim, não menos importante, a capacidade criativa, que é as expressões criativas nossas: música, cultura, escultura, quadro, construção, pensamento, atitudes, criação de família, sociedade, indústria. Tudo passa pela criatividade. É o ver, observar, entender como funciona e como eu posso aproveitar aquilo para a humanidade, né? É claro que quando nós fazemos a comparação com Nuvá, logo tá mais ou menos, se parece com Gaia para os gregos, a Panchamama para os incas, Adi Sakti para os hindus, que eu já falei, né, do hindu, que revela padrões universais que representam a maternidade criadora, basicamente, né? Quanto na literatura e na arte, a Nuvá, ela está cheia, os livros, a arte está cheia. Por quê? Porque ela, vez por outras, ela está sempre em voga, porque o mito de Nuvá nos coloca no centro das ações. Quando falamos de resiliência, estamos no centro e precisamos sempre nos atentarmos, nos antenarmos no mito do passado para o mundo presente, para nos ajudar a entender certas coisas e saber
como superá-las, né? E no Vá, como filosofia de vida, a filosofia chinesa, né, vamos assim dizer, o Yin Yang, que pode enriquecer muita compreensão do mito. Por que compreensão do mito? Metade humano, metade animal, nos deixa uma série de situações que nós podemos refrescarmos no Yin e Yang, né? Bondade e maldade, branco e negro, na cor, né? Não na raça. Mas a dualidade da bondade e maldade, porque elas são é o avesso do outro, né? Uma moeda entre o lado da bondade e o outro lado da maldade. Os dois estão de mãos dadas. E nós somos isso. Nós não somos 100% bonzinhos e nem 100% malzinhos. Nós estamos meio a meio. Nós temos bondade e maldade dentro de nós. É o que nós fazemos, é com todo o conjunto da obra que vai determinar os caminhos que nós estamos seguindo, para a bondade ou para a maldade. E é claro, tudo tem suas consequências e seus ônus e bônus. E aí é cada um por si para entender por que ser bom e não ser mal. Por que negar sempre a parte negativa humana? Porque se a parte negativa humana minha me faz uma pessoa destrutiva, e ser uma pessoa destrutiva vai causar problemas para as pessoas ao meu redor e para a sociedade a qual eu habito e coabito, então é necessário ter um freio, é necessário ter um filtro, é necessário ter um significado ou um ressignificado da vida para evitar que a barbárie se estabeleça. Quando nós falamos de barbárie no mundo moderno, unicamente estamos falando de dar vazão às nossas paixões mais animalescas. E aí não há sociedade que sobreviva. No programa Mitologar já temos vários episódios que falam sobre essa questão animalesca do ser humano. Não pense, o mesmo ser humano que tem a capacidade de amar com intensidade, ela também pode odiar e matar com intensidade. Resta saber qual é o ponto de equilíbrio entre amar e odiar, vida e morte. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio nisso. E, é claro, tudo na nossa vida tem que ser ascendente, para mais, sermos melhores, sempre, sempre. Sempre vai ser a tônica. Agora, como nós construímos a escada do melhor sempre, aí é com cada um. É com cada um. E é todo dia, em toda hora, a todo momento. Bem, gente, esse foi o mito da mãe criadora, da deusa criadora no Vá, da mitologia chinesa. Um bom final de semana a todos vocês. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos com o programa Mitologar. Um forte abraço a todos.